Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira teleaula do dia. Eu sou o professor Arthur Castro e hoje, na nossa primeira videoaula, nós iremos falar um pouco sobre o estudo da biologia. O que a biologia estuda? Eis a primeira pergunta que a gente precisa explicar quando a gente vai começar a estudar uma ciência nova. Vocês estão tendo o primeiro contato com a biologia. Fundamental com o nome ciência. Mas agora a gente vai estudar mais a fundo. E vamos começar já a tirar essas... O que ela estuda? Nós vamos estudar ao longo do ensino médio. A biologia, ela é o estudo da vida. E também ela estuda tudo que está relacionado com essa vida. Se a gente pegar o termo biologia, a gente quebrar ela ao meio, a gente vai ver que a parte bio quer dizer em grego vida, e logia quer dizer estudo. Então, a biologia ela vai estudar a vida e tudo que tiver relacionado com essa vida. Bom, então vamos agora para o nosso próximo slide, onde a gente vai ver as áreas da biologia. Então, a gente tem aqui, como vocês podem ver, diversas áreas. Vamos falar rapidamente o que cada uma trata e, ao longo do ensino médio, essas áreas vão sendo trabalhadas a cada ano e a cada bimestre. Bom, a citologia ela vai estudar as células, que é a unidade básica. Se você cortar os seres vivos em pequenos pedaços e quiser identificar a menor partícula desse ser vivo, essa partícula chama-se célula. E de acordo com a teoria celular, que a gente vai ver em outra teleaula, a gente vai ver que as células, elas são, além de elas serem as unidades básicas dos seres vivos, a teoria celular diz que para que exista vida, esse ser vivo ele tem que ser composto por célula. E a célula, ela segue uma regra. Ela tem 3 constituintes básicos: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E isso faz com que a gente exclua os vírus do grupo dos seres vivos, porque eles não têm essa constituição básica celular, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Logo, os vírus não são considerados seres vivos por não serem constituídos por célula. Isso é uma discussão que a gente ainda vai tratar em outro momento. A histologia é o estudo dos tecidos. E aí a gente pode dividir em histologia animal e comparada, é aquela que a gente vai verificar dentre os grupos dos animais, até mesmo de indivíduos menores, menos desenvolvidos, e a histologia humana, e fazer essa comparação dos tecidos. A zoologia é o estudo dos animais, a botânica, o estudo das plantas, dos vegetais, a embriologia, o estudo dos embriões, desenvolvimento embrionário, a genética vai estudar tanto a constituição genética do indivíduo, o DNA do próprio indivíduo, como essas características são herdadas e são transmitidas através do processo chamado de hereditariedade. Temos ainda a evolução, que vai estudar os seres vivos e o meio ambiente em que ele vive. A evolução já vai estudar o grau de modificação ao longo de anos e anos que os seres vivos sofrem e continuam sofrendo ao longo do tempo. A taxonomia, a gente vai ver os grupos dos animais, os grupos dos seres vivos, não só dos animais, mas que houve essa necessidade de agrupar os seres vivos para que eles fossem melhores estudados. A anatomia, junto com a morfologia, vai estudar os órgãos, as partes, as características dos seres vivos
e também vão relacionar eles com outras áreas, como, por exemplo, com a genética, e com o próximo, que é a fisiologia, que vai estudar o funcionamento de determinados órgãos que os seres vivos possuem. Não são só essas áreas, essas que são as principais, mas a biologia é muito ampla, ela é uma área gigantesca. E quando a gente vai para a faculdade e vai tentar se especializar, a gente tem um leque de opções, e aí, com aquela disciplina que a gente mais se identifica, que mais a gente gosta, a gente faz uma especialização numa determinada área. A minha especialização é na área de genética. Bom, então vamos falar um pouco sobre a organização celular. Todos os seres vivos são constituídos por célula. Não existe nenhum ser vivo que, na sua constituição básica, a sua menor unidade, não seja formado por célula. Então, ela é a menor parte de um ser vivo. Ela tem função morfológica e fisiológica, ou seja, as suas estruturas que fazem parte da formação morfológica é que vão desempenhar funções específicas para que a célula funcione. E aí nós temos essa ligação entre a morfologia e a fisiologia celular. Como eu falei anteriormente, os vírus são seres vivos, então aqui tem uma interrogação: por quê? Existem biólogos, cientistas, que acreditam na teoria que os vírus são seres vivos. Tanto é que dentro da biologia eles são estudados, porque ele tem material genético, ele se reproduz e causa danos para uma sociedade, como a gente vive agora no caso da pandemia, que está sendo ocasionada por um vírus. Mas, se a gente pegar o pé da letra, seguindo as regras que regem a teoria celular, pelos vírus não serem constituídos por célula, não terem membrana plasmática, não ter citoplasma e não ter núcleo, que são as três partes que formam basicamente uma célula, que estão presentes numa célula, os vírus não entram dentro dessa categoria que rege a teoria celular. Então, fica aí uma coisa para a gente discutir a respeito. Bom, temos agora o número de células. Eu falei lá no início que, dependendo do tamanho do ser vivo, como por exemplo aqui a gente tem as bactérias, a gente tem a ameba, que é um protista, eles são seres microscópicos, a gente só consegue vê-los com auxílio de um microscópio. E a quantidade de células aqui, por serem microscópios, é muito pequena. Então, basicamente, bactérias e as amebas são unicelular, formado por uma única célula. O próprio ser vivo é a célula. No entanto, existem outros seres vivos que, mesmo microscópicos, eles já podem ser pluricelulares e, dependendo do tamanho, também podem, aliás, obrigatoriamente são pluricelulares, multicelulares, porque são formados por várias células. Então, aqui estão os grupos dos vegetais e dos animais, ressaltando que não existe nenhum animal que seja formado por uma única célula, e não existe nenhuma planta que seja formada por uma única célula. Bom, então a gente vai agora falar dos dois principais tipos de células que a gente estuda na biologia, que a gente estuda na citologia, que é a célula animal. Aqui a gente tem uma foto mostrando, né, essa célula animal, e do outro lado a gente tem a célula vegetal. De uma maneira bem geral, elas têm, em grande parte, as mesmas estruturas que tem uma, tem outra. No entanto, quando a gente já olha, a gente já vê diferença no formato da célula. Então, a célula animal ela tende a ser mais oval, ela é muito mais fácil de ser maleada. Já a célula vegetal não. Tanto é que quando você pega numa planta, ela é rígida, ela é firme. Então, a gente não tem tanta maleabilidade. Fora que tem outras estruturas que são específicas dos vegetais, como, por exemplo, os cloroplastos, os grandes vacúolos, que ocupam quase toda a área da célula. E isso tem um porquê, porque os vacúolos eles precisam reservar água.
A planta, ela não tem a capacidade de sair em busca de água, então ela precisa reservar essa água em suas células. E é nessa estrutura chamada de vacúolo que a planta faz essa reserva. A célula vegetal também ela apresenta parede celular, feita de uma substância, de um carboidrato chamado celulose, que faz com que as células fiquem mais protegidas, rígidas, firmes. E outra coisa similar entre os dois é que o núcleo é protegido por uma membrana, né? E isso faz com que essas duas células sejam células mais evoluídas, mais, digamos assim, específicas em sua constituição genética, que é o DNA. Então, o núcleo ele fica organizado numa região chamada região organizadora de núcleo, aonde esse material genético, que é o DNA, em sua grande maioria das vezes, vai ficar protegida por uma membrana nuclear. E essa membrana nuclear é chamada de carioteca. Falando agora um pouco das características que os seres vivos possuem, de uma maneira bem geral, a gente tem a necessidade de se obter energia através da nutrição. Então, existe uma classificação bem geral para a gente agrupar esses seres vivos de acordo com a sua nutrição, que são seres autótrofos. Palavra estranha, né? Mas eles são muito importantes e já caíram muito em vestibular o significado, né? O que são os seres autótrofos? Auto já vem de próprio, de si mesmo, né? Então, são seres que produzem o seu próprio alimento. Professor, quem é que produz o próprio alimento? Olha aqui, as plantas, por serem possuem clorofila, e a clorofila, através de processos químicos, com a presença da energia solar, realiza a produção de carboidratos, que vai gerar energia para. Então, por isso que nós dizemos que as plantas são autotróficas, autótrofas, porque elas produzem seu próprio alimento através desse processo chamado fotossíntese. E também temos os heterótrofos. Os heterótrofos não logo precisam ir em busca. Olha aqui, um esquilinho indo caçar aí as suas frutas. Né? Os animais carnívoros buscam a sua presa para se alimentar, então eles não têm necessidade de produzir o alimento, então vão em busca. Então são chamados de heterótrofos. Nós, seres humanos, que somos carnívoros por comer carne, mas também nós somos herbívoros, porque nós folha, frutos, verduras. Então, como a gente obtém essas duas alimentações, nós somos onívoros. Os onívoros são os seres vivos que podem comer tanto de carne quanto de vegetais. Estímulos. O nosso corpo, de todos os seres vivos, tem algum sistema nervoso que percebe o ambiente, né? Que sente o perigo, que sente o frio, né? Então, os estímulos que o ambiente traz para o ser vivo, que a gente também estuda isso na ecologia, vai fazer com que esses seres vivos sejam estimulados e promovam alguma função específica, como, por exemplo, aqui a planta. Vai promover o seu crescimento com a presença da energia solar, vai realizar a fotossíntese. E no caso do homem, a questão do sistema nervoso, né, as percepções do ambiente, a visão, vendo o frio, o calor. Então, os estímulos ambientais que os seres vivos sejam movidos a terem alguma ação, alguma reação ao que está sendo estimulado. Todos os seres vivos
para que se perpetuem no meio ambiente, eles precisam se reproduzir. E existem dois tipos de reprodução. São não a formação de gametas, mas principalmente é não a troca de material genético. Uma bactéria, por exemplo, ela pode se partir ao meio e gerar uma outra bactéria que vai ter o mesmo material genético. Logo, uma vai ser clone da outra. E aqui a gente tem um exemplo de bipartição. Existem vários tipos de reprodução assexuada. Só que o que é mais importante a gente entender é que não há troca de material genético, porque não há bactérias diferentes. É a própria bactéria se dividindo e se multiplicando. Já a reprodução sexuada, por outro lado, há troca de gametas. Então, esses gametas vão trocar o quê? Vão juntar o quê? Vão juntar material genético. A reprodução ela acontece através do processo de fecundação. Esse processo de fecundação se dá através do espermatozoide e do óvulo, onde o espermatozoide penetra no óvulo e a metade do material genético que está se mistura com o material genético que está no óvulo e forma um novo ser. Quando esse novo ser se forma, há uma recombinação genética entre os genes parentais e o maternal. Essa recombinação ela é muito importante dentro dos seres vivos, não só falando do humano, porque vai promover uma maior variabilidade, vai gerar indivíduos cada vez mais diferentes. E de acordo com o ambiente em que eles estejam, essa diferença vai permitir que alguns se adaptem melhor e outros não. Logo, esses que estão mais bem adaptados serão aqueles que vão continuar se perpetuando naquele ambiente, vão se reproduzir e vão ficar passando esse gene de melhor adaptado ao ambiente para os seus descendentes. Então, a reprodução assexuada, ela forma novos indivíduos a partir da união de gametas. E, por fim, nós temos a evolução. A evolução que vem sendo estudada desde Charles Darwin, que criou aí a seleção natural, que diz justamente que, eu acabei de falar, que os indivíduos mais bem adaptados, por terem genes que vão expressar essas características adaptáveis ao ambiente, vão fazer com que aquele indivíduo se perpetue, permaneça mais tempo naquele ambiente. Um exemplo muito clássico que os livros de biologia, ao longo desde a época que eu estudava, trazem, é o exemplo da girafa de pescoço curto e de pescoço longo. As girafas gostam de se alimentar de folhas, né, de árvores altas. Então, segundo a teoria, dizia que as árvores de pescoço curto morriam de fome por não alcançarem essas folhas de árvores altas. Já as girafas de pescoço longo, que tinham essa característica, porque tinham esse gene para pescoço longo, conseguiam se alimentar e logo conseguiam viver mais tempo. E a girafa de pescoço curto era eliminada do meio ambiente. É uma forma da gente procurar entender de uma forma bem didática. É claro que isso na prática não aconteceu muito bem como é explicado aqui, mas para a gente compreender, no meio ambiente mais ou menos é isso. O mais bem adaptado permanece e aquele que não está adaptado é eliminado. Isso é o que nós chamamos de seleção natural. Além da seleção natural, a genética dos seres vivos vive em constantes mutações, ou seja, alterações, mudança na sequência de DNA, perdas de pedaços de DNA, troca. Então, essas mutações provocam também uma mudança genética do indivíduo e isso vai fazer com que a evolução vá ocorrendo, fazendo com que aquele indivíduo, ao longo do tempo, ele vá se modificando. Para algumas características, deixando de possuir, e outras ele vai melhorando. E aqui a gente tem um exemplo da nossa espécie humana, Homo sapiens, evoluindo
através de milhares e milhares de anos, e aquela imagem que dizia que nós vimos do macaco não é verdade. Nós temos ancestrais de acordo com o seu grau de evolução, de adaptação, de características que possuíam em determinadas épocas. Bom, a gente está encerrando essa videoaula. Eu vou deixar 2 exercícios para a gente treinar, são exercícios de vestibulares anteriores, para que a gente já comece a ter aí um contato, basicamente, como deve ser resolvidas as questões de PSC, de Enem, voltadas para o nosso assunto de biologia. Muito obrigado pela paciência de ter escutado esse vídeo até o final e a gente se vê na próxima aula.